região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Viva em plena harmonia com a natureza e em conexão com a vida. Irizes Home Club. Condomínio fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja conceito na Avenida Pelinca, número 401. Ou acesse irizeshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, simultaneamente. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, também a partir das 17 horas. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quarta, já para você saber tudo o que está acontecendo em Campos e toda a região. A previsão do tempo para hoje é de mais um dia de calor. Estamos no inverno brasileiro com a sensação de verão praticamente, né? Alguns poucos dias aí nesse fim de outono, início de inverno, com temperaturas, eu diria, um pouco mais baixas, talvez mais agradáveis aí para aquela determinada estação, como o outono e agora como o inverno, mas muito distante das temperaturas habituais aí de cada estação desta. Hoje, para Campos, por exemplo, a máxima é de 30, a mínima é de 20 graus. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Estamos nessa, não é uma onda de calor, é nessa temperatura acima da média normal, girando em torno de 5 a 6 graus acima da média. Vamos lá. Hoje no programa a gente tem o prazer de contar com a presença de Edmundo Siqueira na bancada, para a gente conversar com a Júlia Naidin. Ela é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e pesquisadora de pós-doutorado na UENF. Ela vem para falar sobre a atuação da Casa Duna, Centro de Arte em Atafona, também o pertencimento do Fluminense com a sua região, com o seu estado e com cada um com a sua região, né? E também o patrimônio ambiental. Júlia, seja bem-vinda, já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, obrigado pela sua presença. Bom poder contar com você aqui hoje. E essa coisa de pertencimento ela é muito profunda, né? Ela não só nos orgulha, nos enche de satisfação daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos usufruir, mas, sobretudo, ela é tão profunda que passa por coisas do tipo capital, né? Passa por dinheiro, passa por envolvimento, por desenvolvimento. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Obrigado pela sua presença. O programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar,
ficou muito fácil para você acessar resultados, saber aí o horário de funcionamento de cada laboratório, de cada unidade do laboratório em São Francisco, Cardoso, São Fidélis, onde tem uma unidade do laboratório Plínio Bacelar, da vacina Plínio Bacelar também. Então, baixe o aplicativo agora e já comece a usar hoje mesmo. Nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, destaque para duas manchetes importantes e que são aqui da primeira página do jornal. Em 2 dias, 4 presos por violência contra a mulher. Casos aconteceram em bairros distintos e foram registrados na DEAN Campos entre domingo e segunda-feira. Isso é o que eu falava ontem, parece até um replay, né? Parece até um programa gravado, né, de outros dias, mas não é. São novos casos, são novas vítimas e, infelizmente, né, esse velho machismo e essa violência contra a mulher que nunca comportou e muito menos agora. E outra manchete também importante e chama a atenção da gente, são 2 óbitos por febre maculosa na Baixada. Morte mais recente foi de um adolescente de 13 anos que aconteceu agora, dia 20 de junho, provocado por aquele carrapato estrelinha, né, que a gente tem tanto falado aqui, tanto anunciado aqui para ter todos os cuidados com, né, tanto os animais quanto os animais de grande porte, mas também os domésticos, que têm acesso aí ao interior, têm acesso a esses pontos onde são habitats desse carrapato estrelinha. E aqui no centro da cidade também, que não é diferente, graças aí, né, a outros animais também que são verdadeiros habitats aí desse carrapato. Então, fique atento aí, fique atento. Está na capa da Folha ainda, ex-diretora de escola é investigada por esquema, desvio de R$800 mil. Pistolas são doadas à Guarda Civil de Campos, veio aqui de Vila Velha, né? Ruas e terrenos são engolidos por lixo, tá aqui, ó, descarte irregular. Baixada aposta na produção de uva e também de mel. Olha, diversificação aqui na Baixada, tá um espetáculo, hein? Tem uva, inclusive na nossa Baixada também. Ainda na Folha tem destaque aqui para a imagem, que é do Rodrigo Silveira, a Graziela Escocar, diretora do Museu Histórico de Campos, comemorando, né, 500 mil visitantes. O Museu Histórico de Campos, instalado no Solar Visconde de Araruama, no Centro Histórico, comemora 12 anos com vasta programação nesta semana. Está no destaque aqui do caderno Folha 2, o aniversário aí do Museu 12º ano, e a gente tem sempre que, sinceramente, destacar aqui e todas as honras, todos os elogios, méritos aí para essas mulheres poderosas que nós temos no nosso município, como é o caso da Graziela, que toca aquele museu ali com muita determinação. Isso vai além de questões financeiras, muito, muito, muito além. Acho que o que menos importa ali é a questão financeira particular, e sim para o museu. Isso, quando se faz com amor, né, o dinheiro é o menos importante. Então, parabéns aí ao museu, mas sobretudo a essas pessoas como a Graziela, que eu estou citando, e não vou citar nome, senão a gente erra, esquece, mas a todos que fazem esse museu acontecer. Só para fechar então, com Carla Barrada, no TSE, PT debate o programa de governo. Executivo campista tem outras opções aí, a corrida eleitoral em Campos, Jefferson e Elinho. Ofensas à mulher, Câmara reage a falas de deputado carioca. E ainda, obras em exposição Pablo e seu olhar sobre o cotidiano. São destaques também lá do Folha 2, caderno Folha 2. 7h13 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia da Júlia Naidin, doutora em filosofia pela UFRJ e pesquisadora de pós-doutorado. Júlia, na UENF, né? Bom dia, Júlia, seja bem-vinda. Um prazer imenso poder recebê-la aqui no Folha no Ar. Oi, obrigada pelo convite. Bom dia, Vicente
também, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente, agora ou depois, né? E vim aqui para a gente conversar um pouco sobre minha pesquisa em Atafona. Diga lá, o que vocês estão interessados. Legal, muito bom, muito bom. A Atafona é interesse assim, coletivo, né? Não só de São João da Barra, dos são joanenses, mas dos campistas e de todo mundo aqui que tem sei lá, uma coisa assim mística, né? A Atafona é diferente de tudo que eu já vi em termos de balneário, né? Não só para turismo, mas assim, aquela coisa bucólica, aquela coisa envolvente que é a Atafona. Parece que tem uns ares ali muito diferentes e que qualquer um que passa por ali fica apaixonado. Enfim, pena que a gente não tem umas autoridades aí, né, competentes, apaixonados para conter o avanço do mar. Eu morei na beira da praia já também em outros estados, em outro estado, por exemplo, que já resolveu por lá o problema, ou pelo menos criou-se uma tentativa de resolver. Em Atafona, eu conheço há 50 anos e nunca vi, a não ser saco de areia, né? Mas bom, vamos lá, vamos trazer Edmundo Siqueira aqui para essa bancada, claro, sempre bom contar com você, meu caro Edmundo. Muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença sempre. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto aí na técnica. Bom dia, nossa convidada, Júlia. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os projetos que ela está envolvida, né? Que ela está envolvida, as pesquisas que ela tem feito. Acho que a Atafona é um caso emblemático, tanto em relação ao que o Nogueira falou, de falta de ação e prevenção do poder público, né? Mas também, até o próprio Reinaldo Azevedo, jornalista da Band, né? Citou a Atafona como um dos exemplos trágicos ali, comparando com o Sul. A Atafona tem uma relação muito próxima, obviamente, com o Rio Paraíba, e essa destruição do rio afeta diretamente o mar ali. O mar recuperando o lugar que antes era dividido com o rio, né? Mas, enfim, vamos conversar isso com mais detalhes. Nogueira trouxe números alarmantes aí da relação à violência da mulher, né? Eles têm passado momentos difíceis de afronta, condição da mulher só para ser mulher, né? Ataques unicamente pela condição de mulher. Isso que é o grande problema, o grande misoginia, o preconceito, né? Isso a gente precisa ser combatido todo dia. E é sempre bom a gente estar ouvindo mulheres aqui, enfim, não é nenhuma obrigação, nenhuma coisa, é só ressaltar isso, que se a gente continuar nos omitindo, né, em relação a esses fatos, a gente vai concordar com eles. Então, é sempre bom trazer as informações, né, como a gente faz aqui na Folha, e sempre problematizá-las. Mas, Júlia, eu queria ouvir você primeiro em relação à sua atividade acadêmica, como você se interessou pelo tema, como é que esse seu objeto de pesquisa chegou até a Atafona, como é que a sua relação com o campus, né? Enfim, como é que é essa campus e Atafona, né? Como é que é para você isso aí? Tá, Edmundo, na verdade realmente foi um pouco surpreendente, né, a minha conexão com esse território. Como vocês estavam falando, a minha formação, ela é toda na filosofia e no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. O que aconteceu foi que em 2016 eu terminei meu doutorado em filosofia e foi um momento um pouco terminar um doutorado, que é um projeto muito grande, eu já tinha emendado no mestrado, então foi um momento onde eu parei um pouco para avaliar minha vida, para pensar o que fazer, se eu ia continuar na filosofia mesmo. Eu estava com uma certa angústia, talvez, no momento, porque muitas vezes o trabalho acadêmico ele fica muito distanciado de questões que estão acontecendo no cotidiano, e a gente se sente muito afastado, a gente sente muitas vezes que o trabalho acadêmico tem muito pouco alcance, que a gente se comunica muito pouco, fica só dentro da sala de aula, com cada vez menos pessoas, porque é o que acontece na pós-graduação, né? As turmas vão diminuindo, a gente publica e pouca gente lê, e isso era 2016, a gente estava começando também um momento político muito delicado no país,
né? A gente estava ali com o Temer chegando, a gente estava ali com uma falta de perspectiva muito grande para quem está pensando em carreira acadêmica, por exemplo, né, que está sempre precisando de investimento. E nesse momento eu conheci um campista, né, o Fernando Codesso, com quem eu trabalho, e a família dele é de São João da Barra. E assim a gente acabou, ele uma vez me convidou para fazer uma viagem, assim, para conhecer a praia onde ele cresceu com a família dele. E eu não sabia do que se tratava a Tafona até eu chegar lá. E eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha ouvido falar do que está acontecendo ali, morando no mesmo estado. Eu fiquei realmente, eu lembro muito do impacto que isso me causou, do quanto eu achei a situação dramática e urgente, e eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu lembro que voltei para o Rio, comecei a falar disso com todo mundo que eu conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar. Isso me deixou muito, muito impressionada e me senti numa certa urgência de falar sobre isso, de pautar essa questão e de entender melhor. Então, em 2016, eu ainda por conta própria comecei a pesquisar a história da região e fui descobrir, inclusive, o desvio do Rio Paraíba do Sul, que já tem mais de 70%, inclusive, entre outras coisas, para abastecer o Rio Guandu, né, que é o que abastece aqui a capital. Né? Então, de cara, você já tem uma decisão política de fazer um gesto que pode destruir uma comunidade em detrimento de uma outra que vai receber mais investimento. Né? Isso na filosofia, existem os termos para isso, em filosofia política, né? Tipo racismo ambiental ou necropolítica, que são políticas de destruição em territórios específicos para valorizar outros. Só isso já é uma questão que na filosofia a gente pode ficar debatendo infinitamente, né? Quais são os critérios, por que determinados espaços, territórios e vidas merecem mais atenção do que outros. Para além disso, me fascinou entender como as pessoas vivem nessa relação cotidiana com o mar e com a destruição, né? Porque a gente também tem uma ideologia de crescimento, de produção, de construção, e ali esses movimentos que são naturais da existência humana, eles convivem com o oposto deles, né? Que é com a perda, com a destruição, com uma falta de controle que você pode ter sobre o planejamento da sua própria vida, em determinados territórios ali. Então, essa dinâmica de convivência com essa catástrofe ambiental também me interessa muito, né? Porque se a gente usar a Tafona como uma metáfora, justamente, né, talvez essa dinâmica tenha muito a ensinar a todos nós, né? Como conviver com a destruição e com a perda, o que, infelizmente, parece ser um cenário que tem sido, de diferentes maneiras, cada vez mais comum, né? A gente estava agora falando do Rio Grande do Sul. Claro que uma coisa não, são fenômenos muito diferentes, mas é quando a perda se coloca a perda do território, se coloca uma necessidade de reconstrução, de resiliência. Então, eu acho que, em termos existenciais, essa experiência da perda e do convívio com a destruição ambiental tem muito a ensinar a todos nós nesse momento planetário. Né? Para além disso, também, finalmente, eu acho que tem uma questão também estética, naquela visualidade daquelas ruínas, no quanto esses símbolos, essas imagens do Apocalipse, ao mesmo tempo estão disseminadas na cultura, né, em tantos filmes, né, isso está entrando no nosso imaginário e, ao mesmo tempo, banalizada, né? Sempre num lugar ali de uns filmes megalomaníacos e que as pessoas vão vivendo, de repente aquilo se salva com algum grande herói, né? Mas muitas vezes isso tira a nossa atenção do concreto e de como lidar com isso ali no cotidiano. Né? Então, essas três questões me chamaram muito a atenção, mas sobretudo o silêncio que eu percebi nisso, né, justamente por não ser de Campos,
eu não conhecia a região, eu fui realmente conhecer em 2016, e achei que seria mais interessante pensar um projeto de pesquisa para continuar o meu trabalho como pesquisadora, que fosse interdisciplinar e que eu pudesse me colocar nesse território para pesquisar isso, do que continuar estudando filosofia pura, né, entre aspas, que é o que eu vinha fazendo, e junto com o meu companheiro, né, o Fernando, que a gente, nesse ano, a gente acabou, enfim, casando e indo algumas vezes. Ele é da região, ele vem do campo da arte, né, ele é um artista visual e do teatro. Então, a gente resolveu se mudar para lá e fundar a Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona. Com esse projeto, tentar um financiamento da universidade para as pesquisas que a gente iria produzir e, ao mesmo tempo, desenhar algumas linhas de ação para conseguir trabalhar também no território com práticas artísticas e culturais, né? Então, é um trabalho que é uma pesquisa, mas é uma pesquisa também prática, né? A gente chama isso de pesquisação ou de pesquisa-criação, né? São metodologias de pesquisa que pressupõem o envolvimento da comunidade no próprio trabalho, né? Pressupõem uma intervenção da pesquisa no território onde a pesquisa acontece. Então, assim, a minha trajetória e minha vida me levaram para Atafona, onde eu passei a habitar em 2017, sendo que agora, nesse último ano, eu estou bem entre Atafona e Rio, mas ainda trabalhamos lá, a gente estava lá há pouco, vai voltar em breve, então estou meio para lá e para cá, e continuo meu pós-doc na UENF, que começou lá em 2018 e segue até agora. Estou ouvindo você falar, estou pensando, o pesquisador, ele precisa ter um distanciamento do objeto, às vezes, né? Mas você está no objeto lá, morando lá, com muita relação, uma relação muito próxima. Isso é bom de certo lado, mas também causa alguma dificuldade, ou não? Então, isso são como é que eu vou te dizer? Esse distanciamento, ele é, em certa medida, fictício, né? Vocês, jornalistas, já devem ter ouvido isso também, né? Que a gente tem que ter um distanciamento, mas é você que está ali, né? A gente não é neutro, né? A gente não é imparcial. E também é isso, é diferente o pesquisador, por exemplo, quando ele está pesquisando, sei lá, a química de um objeto, né? Ou a física das moléculas, enfim. De novo, eu acho que são aqueles sujeitos que escolhem essas pesquisas e como eles se dedicam ali. Mas, ainda assim, quando a gente está nas ciências naturais, né, a gente ainda pode acreditar no tubo de ensaio e tudo mais, né? Agora, nesse caso, quando a gente está trabalhando com pessoas, com o território, tanto eu quanto o Fernando achamos que a dimensão do convívio, que era justamente o que interessa, era muito importante. E para a gente conseguir também desenvolver uma pesquisa a partir da noção de vizinhança, e não como essa figura desse pescador, olha eu, desse pesquisador, aí já foi o atalho. Essa figura desse pesquisador que chega com uma prancheta, fazendo ali aquelas perguntas, sai de lá com números, vai para a universidade, e isso não volta, e as pessoas não entendem o que você está fazendo. Não era o nosso objetivo, a gente queria morar, a gente queria estar vizinho da questão, a gente queria acompanhar o processo no dia a dia, lidar com esses impactos, tanto fisicamente, né, de ver a cada dia a Terra recuando e o mar avançando, como entender, como eu estava falando com vocês, a dinâmica da vida mesmo, existencial ali de lidar com isso. O que isso informa, o que isso produz subjetivamente, né? Porque é outra experiência de você morar num apartamento ou morar numa casa que você possa construir e saber que daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, isso vai estar para sua família, você vai fazer uma obra porque é um reparo, porque a casa vai continuar. Então, são outras chaves de pensamento, de projeção de futuro, de controle do futuro, né? Então,
no caso, interessava muito a gente habitar, estar na vizinhança e justamente sair desse lugar de um pesquisador neutro, imparcial, né? Que eu acho que quando a gente está trabalhando com pessoas é muito importante a gente estar nessa chave da humanização, né? Tanto do que você está tratando, que não seja simplesmente um objeto de pesquisa, quanto você, pesquisador ali, está também vulnerável ao que você está se dedicando a entender. Eu acho muito mais rico também essa experiência, assim, né? Quando pesquisador, você citou o jornalismo, né? Muitas vezes a gente tem algumas linhas do jornalismo informativo, jornalismo literário, jornalismo de fundo, né? Que você faz uma matéria com mais profundidade sobre um assunto, o jornalismo de notícia, hard news, que a gente chama, né? E tem o opinativo. Daí, quando a gente faz, eu, pelo menos, faço muito artigo de opinião, né? As pessoas falam, você foi parcial. Eu falei, é claro, se eu estou emitindo uma opinião, eu vou ser parcial, senão é opinião. Né? Embora a pesquisa exija métodos, né? Mas eu acho que ela fica mais rica quando você vive o objeto ali, né? Principalmente em relação ao ambiental, como você disse, né? E de pessoas, né? Você está vivendo, né? Seu vizinho, né? É justamente uma questão de método mesmo, né? Como você falou, são métodos diferentes. Nesse caso, é uma metodologia, como eu falei, de pesquisa-ação. Assim como você falou, no jornalismo também você vai ter métodos diferentes, mas o modo de a gente fazer recorte, né? É isso, eu acho que é uma tentativa de ser mais cuidadoso com a questão, né? Tentar sempre trazer diferentes perspectivas, entender o lugar da minha nisso, que não é a local, que não é do pescador, que não é do morador que está perdendo a casa, é de uma pesquisadora, mas que ainda assim moro também, convivo com a situação, escuto as pessoas. Então, eu acho que tem uma questão ética, assim, do cuidado com tudo que você está tratando, né? A gente vai falar um pouquinho da Casa Duna mais para frente, mas você citou alguns pontos aí interessantes que eu queria aprofundar. A questão da Jatafona ali, existem questões técnicas envolvidas, né? Claro, é um rio, existem comitês, inclusive meu pai, como Nogueira bem sabe aí, muita gente sabe, é presidente do comitê de bacias aqui do Baixo Paraíba. Existe um grupo muito capacitado, tal, questões técnicas, mas como você falou, foi uma decisão política, tirar 2/3 do Rio Paraíba daqui para colocar na capital, parte em São Paulo e tal. A justificativa técnica, talvez, apresentada, tenha sido a quantidade de pessoas que tem de um lado e a quantidade de pessoas que tem do outro. Só que isso fere um princípio ético fundamental, né? Que é a questão de equiparar vidas e tal, qual vida que é mais importante, enfim. Isso talvez não, com certeza não é a melhor das opções políticas a se tomar. Porque política é tudo, se dá de filosofia, né? Política é uma coisa bastante presente na nossa vida em todos os sentidos. Quem fala que não gosta de política sabe muito bem a quantidade de política que ela faz no dia a dia, né? Enquanto conceito filosófico, claro, também. Mas, e você citou que a academia tem uma relação de falar com ela mesma já há um tempo. Eu acho que isso é uma crítica válida da academia. Falamos com nós mesmos. Eu digo falamos porque eu também faço parte e sei como é que é essa questão. Agora, se você parar para pensar historicamente, que também é uma área que me interessa muito na história, a ditadura talvez tenha criado isso. Porque passamos períodos difíceis no Brasil, e a academia, professores presos, pesquisadores tutelados e tal, e ela tem se fechado, talvez, em relação depois disso, e falar, vamos escrever aqui, não vamos abrir nossas pesquisas e tal. Não sei, me parece ser uma causa e consequência. Mas isso já passou 30 anos, né? Então não é mais para a gente como regra. Eu queria ver você em relação a essas duas coisas. Como que a política, qual a relação técnica e política, né? Assim, é uma decisão puramente técnica, tirar o Rio Paraíba 2/3 dali, uma decisão política, uma decisão social, uma decisão financeira, né? Como é que a filosofia, e como é que você vê isso, né? No sentido de política pública, de decisão política. E esse distanciamento da universidade, se você concorda que isso tem alguma relação de causa e efeito com períodos de ataque mesmo a pensamento universitário.
Tá. Bom, primeiro, sobre essa questão política, de fato, como você falou, política é tudo, né? É tudo no sentido que acorda de manhã, a gente escolhe nossos alimentos, de onde eles vêm, para onde eles vão, a gente sai de casa, a gente pega um transporte público ou pega um transporte privado. Se você não pega um transporte público é porque tem lições políticas que não fazem aquilo funcionar na sociedade, né? Então, é isso, a política dá muito trabalho, né? Por isso e a gente muitas vezes não tem tempo de se dedicar a isso e de compreender a complexidade da coisa. Então, muitas vezes, a maior parte das pessoas acaba entendendo política só no sentido como os cargos dos governantes, né? Política é o que acontece ali no Congresso, né? É o presidente, é o vereador, é o prefeito, e eu, quando vou votar, e delego para essas pessoas, né? Muitas vezes, a população, de modo geral, esquece desse significado que a gente chama de micropolítica, né? Que é essa política que acontece no cotidiano, nas ações que a gente pode empreender, tanto no campo individual, como de grupos, como em coletivos, como numa sala de aula, como numa rádio, enfim, né? Como os gestos que a gente faz no nosso dia a dia também têm esse significado, né? A importância de pautar a questão do feminicídio, enfim, tudo isso, entender também como colocar em debate determinados temas que são caros à sociedade, ao nosso aprimoramento humano, né? Quer que isso seja. Mas essa coisa de alegar razões técnicas, enfim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso. A primeira delas é que dizer que tem mais gente de um lado do que de outro, quando você destrói esse outro, aí mesmo é que as pessoas não conseguem morar lá e são obrigadas a sair de lá e deixar as cidades populosas ainda, mais inseguras ainda, com mais problemas sociais, né? Se a gente ao invés tivesse uma outra lógica, né, de não concentrar tanto nos centros urbanos, mas de fazer dos municípios médios e pequenos lugares com possibilidades de trabalho e de uma existência mais próxima e de um bem viver, isso poderia desafogar também problemas das grandes cidades, fora que esse desvio não é só para abastecer pessoas, ele é principalmente para abastecer indústrias, e a gente tem uma poluição enorme, um descaso enorme com Paraíba do Sul ao longo de todo o leito dele, né? Então, da maneira como eu entendo, não é o interesse das pessoas que está em jogo, né? Até porque a gente sabe que o consumo de água é muito menor do que o consumo gasto tanto com empresas quanto com gado, né? Com todo esse esquema industrial que se usa para manter uma qualidade de vida. Mas eu queria só deixar uma coisa aqui colocada antes também da gente continuar tanto, né? Que eu estou falando de um problema, de um impasse, né? Eu não tenho uma solução e nem tenho uma resposta para o que pode ser feito, né? Mas eu acho importante a gente trazer os problemas e entender os impactos para poder não repetir os mesmos erros ou pensar soluções menos agressivas e menos violentas com pessoas e com territórios, né? Mas tem muito, o Rio de Janeiro precisa de água, Niterói precisa de água, certamente, tem muita gente, eu não quero perder a minha energia, eu sei que vocês também não. Agora, a gente tem um problema, porque enquanto a gente está consumindo dessa forma, cada vez mais territórios vão ter que ser destruídos, que é o que acontece em Atafora. Por mais que eu também seja apaixonada, acho lindo, moro muito feliz, não dá para a gente só romantizar e falar, não, essa coisa maravilhosa. É maravilhoso estar em destruição crescente, escancarada, e não se fala disso, né? Da maneira, se fala pouco, a sensação que eu tenho, né? Então, é isso, eu não estou falando que é para voltar essa barragem, de maneira nenhuma, né? Nem sei o que significaria, né? O tipo de dano que isso traria também, mas não achar que essas coisas saem em vão, né? E reconhecer o prejuízo que isso acarreta também. Bom, agora sobre a universidade, certamente a ditadura teve um impacto nesse campo. Eu não era
viva ainda, né, muito menos universitária, mas o que eu percebo, assim, nos últimos 15, 20 anos que eu passei na universidade, é, na verdade, uma melhora e uma ampliação, tanto no sentido dos ingressos na universidade, das pessoas que entram e do tipo de trabalho que fazem, ampliando, inclusive, os temas que são trabalhados, as perspectivas históricas que estão sendo trabalhadas na universidade atualmente, e, sobretudo, essa proposta da extensão, dos projetos de extensão, que são um dos pilares da universidade pública. Na universidade pública, a gente tem ensino, pesquisa e extensão. Ensino é sala de aula, a pesquisa são os departamentos de pós-graduação, onde a gente tem o aprofundamento dos trabalhos, publicações, revistas especializadas, e também tem os programas de extensão, que a proposta é justamente como a universidade vai conseguir agir para fora dela, né? Então, são projetos que cada departamento deve ter e que eles têm que estar, de alguma maneira, agindo para a comunidade, uma espécie de, por um lado, um retorno das ações da universidade para a comunidade, por outro, também é uma maneira das pessoas saberem o que acontece ali dentro, né? Para a gente conseguir, de fato, ultrapassar esses muros da universidade e construir pontes com a comunidade, inclusive divulgando o tipo de trabalho que existe na universidade, que mais pessoas possam fazer parte, né? Estudar e poder se instrumentalizar melhor para os desafios que a realidade apresenta. A Casa Duna ali, pelo que eu li do projeto, vocês deram esse nome porque vira uma casa realmente com uma duna, né, dentro da casa, como todo lugar de impacto ambiental assim, relacionado ao mar, cria dunas, né, e tal, a maioria dos lugares. E queria que você falasse um pouco do projeto, da ideia, né? Você falou de senso estético, de estética, né, enquanto conceito, e talvez é isso, né? Não sei se é a sua linha de trabalho também, mas tentar mudar aquela forma da percepção de algumas pessoas sobre a tafona. Mas, enfim, como é que falava sobre o projeto, né, da Casa Duna? Então, é aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Partiu desse espanto e de entender um silêncio em torno disso, quando, na verdade, devia estar se falando muito mais. E aí a gente começou a procurar uma casa para alugar e achamos uma casa enorme, mas que, como uma duna já tinha invadido o muro, isso barateou um pouco o custo e fez ser possível para a gente alugar aquela casa, além de ser também exemplar ali, né? A concretude da situação. E acabou dando o nome a esse primeiro espaço que a gente morou e trabalhou. Mas durou só um ano essa casa, depois a gente foi indo para outras e outras, enfim. Essa própria migração ali entre as casas, que também é muito comum em Atafona, né? E aí foi isso, a gente definiu algumas estratégias de ação, uma delas foi um trabalho com arquivo, a gente começou um trabalho de coleta e organização de imagens históricas dos territórios que já foram levados pelo mar. A gente funciona como residência de arte, recebendo artistas que estão interessados em trabalhar com a questão ambiental, fazendo uma mediação com esses artistas. A gente monta exposições, tanto com o nosso acervo do arquivo que a gente tem organizado, quanto dos trabalhos dos artistas que têm ido lá realizar coisas. A gente fundou um grupo de teatro, que é o Grupo Erosão, com o qual a gente, desde 2018, vem fazendo trabalhos de teatro de rua em Atafona, e finalmente um trabalho de museologia social, que é um museu ambulante, que a gente leva as imagens de arquivo até as comunidades onde moram as pessoas que viveram naquelas regiões e muitas vezes nunca viram aquelas imagens. Então, a gente ali está fazendo um trabalho também daquelas pessoas encontrarem aquelas imagens, mostrarem para familiares que não eram nascidos e já ouviram aquelas histórias. Então, tem um trabalho todo de produção de memória coletiva, junto com esse trabalho do Museu Ambulante. E acabou que nos últimos anos também a gente foi fazendo alguns filmes,
documentais e experimentais a partir tanto do nosso material de arquivo quanto das experiências de performance, teatro com o Grupo Erosão. Evidentemente, também, além disso, o próprio trabalho acadêmico, né, que a gente tem publicado muita coisa sobre isso nos últimos anos, né, sobre a erosão e sobre o que pode a arte, né, num contexto como esse, como você estava dizendo ali, né, como é que a gente trata essas imagens, como é que a gente significa isso. Então está destruído, é o fim, não dá para fazer mais nada, acabou. Não acabou. Continua. As pessoas estão nascendo, as pessoas estão casando, as pessoas estão vivendo, estão construindo casa ali do mesmo jeito. Então, não é que acabou, é uma maneira de conviver com essa destruição e que a gente tem que pensar sobre ela, porque é isso, é atafona, mas, infelizmente, se a gente vai olhar para as pesquisas dos cientistas, né, que estão fazendo os prognósticos futuros, toda a planície tem grande chance de ser impactada se o nível do mar realmente subir, como está sendo previsto. Então, essa dimensão da convivência com a destruição, eu acho que todos nós devemos estar olhando para isso de muito perto, né? Como eu estava falando mais cedo, a gente está pensando a partir da perspectiva da arte, como a pessoa que estava trabalhando comigo, quando a gente resolveu fundar esse projeto, é um artista, a gente entendeu também a arte como um modo de se comunicar, né? Uma linguagem que muitas vezes chega mais rápido do que um artigo acadêmico. Mas a gente também trabalha com artigos acadêmicos, porque é o nosso trabalho, né? Nossa formação e nosso instrumento também de aumentar o debate em torno disso. Mas como significar mesmo, né? Eu acho que isso que você falou é muito interessante, e a questão que se coloca, né? Como significar, como a destruição convive com a permanência, com a continuidade, como é que a gente se adapta, como é que a gente faz para entender de fato isso, né? Porque é muito difícil essa ideia do negacionismo ambiental que a gente vive, todo mundo vive, porque a gente fica num certo impasse, saber o que fazer, né? Impasse, realmente. É o que você falou, eu preciso de água, eu preciso de energia. A gente não quer viver com menos, ninguém quer viver com menos, mas talvez todo mundo vai precisar em algum nível, né? A gente vai precisar se adaptar a situações que a gente não imagina. A Covid veio aí e já foi um exemplo disso, né? Agora, certamente no Sul, ninguém escolhe, né? Assim como em Atafona, as pessoas não escolhem perder as casas, mas elas têm que conviver com aquilo, e ainda assim elas preferem continuar lá do que se meter num apartamento, na periferia, em campos, para viver sem qualidade de vida, numa situação muitas vezes mais perigosa, com menos qualidade para as crianças crescerem, entendeu? Não é, as pessoas acham também, quando a gente recebe pessoas de fora, que é isso, é o fim do mundo, é uma coisa horrível. Eu falo, gente, não é não. O fim do mundo, às vezes, está muito pior na cidade do que aqui, né? O nível de violência, o nível de precariedade e de falta de vínculo social, que muitas vezes a gente tem nos grandes centros, em Atafona você não tem. Pelo contrário, em muitos aspectos a qualidade de vida é muito melhor, né? Então, é a gente conseguir também mudar o modo como a gente significa tradicionalmente qualidade de vida, né? Nem sempre vai ser um apartamento. Às vezes é uma casa mais simples, mas que você sabe quem é teu vizinho, que seu filho fica ali na porta, que ele não vai ter acesso à droga, à violência, enfim, esses cenários que a gente conhece dos grandes centros, né? Que muitas vezes as direções políticas acham que esse é o desejo, a solução para tudo é ficar subindo prédio indiscriminadamente. Acho que você já começou. Enfim, muita coisa. Não sei se eu respondi direito, mas para mim, esses assuntos são muito misturados, né? Uma coisa vai levando a outra. E se deixar, eu vou falando também. Vou parar. Não, fica à vontade, né, Edmundo? Fique à vontade. Júlia Naidin é doutora em filosofia pela UFRJ e pesquisadora de pós-doutorado na UENF. Apesar de estar todo mundo lendo aqui na internet,
eu sou do rádio, então quem está no rádio não tem esse acesso. Quem é essa pessoa que está falando? Essa é a professora, a mestra. Aliás, ô Júlia, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que você já, assim, deu para entender até a resposta do que eu quero te perguntar, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, talvez já para a gente fechar esse bloco, né, Edmundo? Tem um comentário aqui para você, ó, da Noêmia Magalhães, tá? Bom dia a todos. Bom dia, Noêmia. Bom dia aí a minha querida amiga e mestra, Júlia da Casa Duna. Que delícia você sendo entrevistada pela Folha. Coração agitado, amo você, disse a Noêmia Magalhães. Pode comentar aí, tá, Júlia? Oi, Noêmia, bom dia. Que lindo que você está aí vendo. A gente vai se encontrar amanhã na UENF. Vou aproveitar e vou divulgar. Amanhã na UENF vai começar um seminário de conflitos do Norte e Noroeste Fluminense, onde vão estar sendo debatidos com especialistas, né, conflitos tanto sociais quanto ambientais. No caso da Noêmia, eu não sei quanto vocês conhecem ela, mas ela vai estar representando os movimentos sociais, falando sobre também os conflitos agrários, né, que foi o modo como o Porto chegou e tirou os agricultores do território de maneira brutal e injusta, né, e desnecessária também, porque parte enorme daqueles territórios estão agora sem moradia nenhuma. Então, de novo, né, a gente percebe que são outros interesses que estão por trás disso, não o bem-estar das pessoas que ali moram. Mas a Noêmia vai falar melhor do que eu sobre isso na sexta-feira. E é um desses exemplos de pessoas da região São João da Barra como um todo, com quem eu tenho a grande honra de poder aprender no dia a dia, modos de lidar com a perda e de conviver, e de continuar vivendo e produzindo no meio da perda, né? Em condições muitas vezes adversas, muitas vezes tristes ou violentas, mas como dentro disso seguir, né, de uma maneira produtiva, criativa, generosa. Noêmia é um grande exemplo para mim e para todo mundo que pode conhecer essa mulher espetacular. Sim. Obrigada, Noêmia. Desculpa. Não, Noêmia tá sempre no radar aqui, tá sempre... Aliás, qualquer hora dessa vai ser pauta aqui com a gente também, né, Edmundo? Noêmia é um símbolo aí da resistência nessa área de desapropriação do Porto. Ela é, assim, é um exemplo porque ela é incansável sabe, aquela coisa de você perder, de você desanimar, poxa... Exatamente. Brigar contra esse poder gigante... É cansativo, é exaustivo, é meio que utópico, mas não, para Noêmia, ela é muito guerreira, muito, muito bom exemplo. E acho que além disso que você falou, a inteligência com a qual ela lida com isso, a doçura que ela tem com as pessoas no meio disso, a generosidade que ela ensina o tempo todo, com o próprio exemplo de vida dela, esses aspectos humanos, eles vêm ali de uma forma muito bonita, muito rica e muito sábia, né? Porque é isso, ela não vai para um lugar de uma tristeza que paralisa, ela não vai para o lugar de um rancor agressivo, a maneira dela retornar é linda, é realmente um grande exemplo que me emociona muito. Doçura com os amigos, com os inimigos... Ainda bem que eu sou amiga. Aí a gente tem que, entendeu, saber se posicionar. Bom, mas né? Aí cabe a nós. Claro. Também saber tratar bem. Ah, sim, claro. E entender, né? Entendo. Olhar em volta, não, essa história. Ela não está errada, não, desculpa. Ela não está errada, não. É isso mesmo. Bom, com certeza, se vocês chamarem ela, é a melhor coisa que vocês fazem, porque ela fala melhor do que todos nós sobre isso. Não, eu queria te perguntar sobre de que forma você já começou um pouco meio que responder isso, mas filosoficamente, será que é possível explicar esse tipo de resistência? Acho que já dá assim para entender, meio que é uma osmose, né? A gente faz por osmose, instinto nosso, defender o que é nosso, aquilo que a gente lutou para conseguir, para conquistar, que os nossos pais, né, antepassados aí conquistaram muitas das vezes. Não sei se é o caso da Noêmia, não cito isso, mas assim, é uma coisa,
essa coisa de pertencimento que a gente defende normalmente. Mas como é que a filosofia explica se é que é possível? E aí, mais talvez psicologia, não sei. Vou te dar esse abacaxi aí. Esse comportamento dessa população para entender e para suportar e para resistir, por exemplo, está se falando aqui, Edmundo, você pode me ajudar aí, por favor, mas está se falando aqui lá para o final da década de 40, esse início do avanço do mar em Atafona, início da década de 70, eu acho, né, Júlio? Acho que é 60, 70, não é isso? Mais para frente, eu tenho informação aqui lá para o início da década de 50, mas vamos, né? No meio termo aqui, há mais de 50 anos seguramente existe esse avanço. Como que você conseguiu entender aí, né, nesse campo da filosofia, essa resistência ou essa adaptação, né, dessa população em conviver com esse avanço? Bom, primeiro eu acho o seguinte, as pessoas não são iguais, né? Não é todo mundo que resiste da mesma forma. Isso tem a ver com diferentes fatores, tem a ver com fatores pessoais, tem a ver com fatores econômicos, tem a ver com fatores familiares, se a tua família está lá, se a tua família está em outro lugar, se você tem condições financeiras de ir para outro lugar, se você não tem. Então, existe uma dimensão material que já tem um fator determinante, mas também, para além disso, existem pessoas que, mesmo sem, às vezes, tendo dinheiro para sair, não sai, às vezes, não tendo família lá, fica lá, porque, de fato, a própria subjetividade da pessoa se organiza na relação com aquele território. O pescador, por exemplo, que sai de manhã, 5 horas da manhã, para entrar no mar. Ele precisa, para saber quando ele vai entrar no mar, estar próximo, de alguma forma. O sustento dele vem da relação de proximidade com o mar. O hábito dele, a maneira como ele se entende, as coisas que ele sente prazer, tem a ver com a relação com aquele ambiente. Você não muda isso de uma maneira simples. Geralmente, essas mudanças, quando elas são forçadas, né, e não voluntárias, isso pode ser uma coisa muito traumática. Dependendo da pessoa, ela não consegue viver fora da região que dá sentido para a vida dela, para o acordar dela de manhã, para o almoço dela. A relação da gente com o nosso ambiente, ela é quase como extensão do nosso corpo. Eu acho que resiste quem tem força e, de alguma forma, quem tem condições de ficar ali, seja condições físicas, seja condições de uma rede de amigos ou de família. E aquela é a vida que a pessoa quer, a pessoa não vai sair dali. Agora, não é todo mundo que tem essa força, não é todo mundo que tem esse apoio. Eu acho que se vocês puderem ouvir a Noemi em algum momento, ela fala muito sobre isso também. Ela conseguiu ficar por uma série de razões, mas muitos não conseguem. A mesma coisa em Atafona. Quem consegue ficar, quem precisa ficar, fica. Agora, tem pessoas que realmente não sentem tanto, querem sair para estudar, porque tem isso também. Uma vez que o território está sendo destruído, né, entre aspas, e não está recebendo investimento, você não tem ali uma profusão de escolas, de universidade, de curso técnico, né, de coisas que podem gerar emprego. Tem gente que sai para conseguir estudar outras coisas, para conseguir empregos em outros contextos, dependendo da fase da vida, né? É isso, eu acho que varia muito, varia tanto quanto as pessoas variam, né? Agora, essa questão da resistência, eu acho que também ela é uma construção, né? Ninguém nasce com resistência, né? Isso se constrói em função também do quanto você conseguiu estudar, do quanto você conseguiu entender. Quando eu falo estudar, não é só academia, não. É, às vezes, uma leitura, olhar em volta, entender o campo onde você trabalha, com quem você vive, perceber as injustiças e ter força para se sobrepor a elas, mesmo que você não vença a batalha, né? Você está na luta pelo que é certo, pelo que você consegue perceber do seu ambiente e pela sua capacidade de articular e falar sobre isso e ampliar esse debate, né? Eu acho que essa dimensão da resistência, dessa luta no cotidiano, da micropolítica, né?
como a gente falou mais cedo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Foucault, que ele tem uma frase que é muito exemplar. É assim: onde há poder, há resistência. No sentido que nenhum poder é absoluto, né? Enquanto tem alguém ali recebendo uma opressão ou um abuso, sempre vai haver algo que essa pessoa pode fazer contra esse abuso. Que seja não importa, isso vai depender de cada contexto, de cada relação, mas isso é dentro de casa, em relações abusivas, isso é no trabalho, em relações abusivas, isso também é em lutas territoriais, né? No caso ali, é uma resistência com o mar, né? Você não pode nem, como é que eu vou te dizer, tratar isso como a gente trata as relações humanas, ainda que, como a gente falou, o mar está invadindo também em decorrência de ações humanas. Então, estar ali e também falar, aqui ainda tem gente que vive, que trabalha, que quer viver em condições e lutar por melhorias no território, mesmo com esse problema, também é uma resistência, porque as pessoas ainda estão vivendo, não acabou. E é isso, estão construindo. A minha dúvida é se naquelas construções atuais, elas estão sendo de maneira adequada, elas estão sendo com tudo que as construções precisam ser para serem legais hoje em dia. Isso é uma coisa que eu me pergunto, eu não sei. Entendeu? Como é que é a situação sanitária? Se essas construções atuais têm tratamento de esgoto, se os barcos da pesca que chegam lá têm esse óleo reciclado, né? Ao invés de ficar na imagem da destruição, sair disso, entender que essa destruição não é um absoluto, ela é parcial, ainda tem muita coisa sendo construída, e o que está sendo construído está levando em conta essa realidade, está levando em conta o que a gente sabe hoje, a tecnologia que a gente tem hoje para trabalhar, para lidar com resíduo, seja de barco, seja das nossas casas, dos nossos restaurantes, das nossas cozinhas. Então, eu acho que essa coisa da resistência, ela passa por uma série de lugares. Ela é tanto uma necessidade de algumas pessoas para continuar sobrevivendo e se sustentando, quanto uma maneira de, às vezes, olhar para a situação num outro significado, não olhar só como uma destruição, está acabado, não podemos fazer nada, mas olhar como, olha, tem isso aqui, o que isso pode informar para a gente sobre o que a gente precisa fazer de diferente na próxima vez, né? Eu acho que a resistência ela também pode funcionar como uma crítica construtiva aos instrumentos que determinam a nossa vida nos territórios. Bom, são 8h01. Eu preciso fazer o intervalo, Júlia, precisamos fazer o intervalo, é rápido. E a gente volta para conversar, vamos falar mais sobre essa coisa, né, de pertencimento, vamos falar sobre mais da Tafona, do Fluminense como um geral, né? Recentemente nós conversávamos aqui nessa bancada, né, eu e o Aloísio Abreu Barbosa, também titular dessa bancada, com o deputado estadual Flávio Serafini. E ele também é outro que tem representado ali, junto com a Noemi, com toda aquela população, sobre essa questão daquela retroárea ali do Porto, que foi desapropriada, que ele chama mais, né, expropriada do que desapropriada, enfim. Tem toda uma luta ali, inclusive, assim, tipo, havia um projeto para desapropriação de uma área, tipo, 2, 3 vezes mais do que o suficiente para o mega crescimento do Porto, ou seja, abusaram do tamanho dessa retroárea, não precisava disso tudo. Inclusive, existe um processo hoje na Justiça para rever o tamanho dessa área, que agora não é mais usada pelo Porto, e sim é explorada comercialmente, né? Então, tem processo atrás de processo aí nisso aí, a Noêmia sabe muito bem disso. Bom, até o acesso à praia, minha querida Júlia, também foi negado pelo Porto, ele cercou tudo e acabou, como é que é isso, né? Privatizaram a praia antes do projeto. Antes da PL do mito lá. Inovadores. Os caras são bons. Inovadores do racionalismo. É isso. São 8h03, então... Mas tá, intervalo, né? Desculpa, Júlia, pode não, falar. Que vai ser o intervalo agora, sim, né? Sim, a gente faz essa pausa agora. Só rapidamente fechar aqui,
esse bloco, você continue com a gente, Júlia, você que está em casa, você que está no carro, no rádio, onde você estiver também, continue com a gente. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E olha, tem uma dica agora muito bacana da Nauta XP, dos especialistas da Nauta XP, para você fazer o investimento do seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais